Suprema. Um livro escrito por Danilo Morales. Eleito um dos melhores livros brasileiros de horror da década pelo renomado site Biblioteca do Terror. Nina parte da pequena cidade em que morava em busca de uma vida melhor. Tudo o que ela mais deseja é deixar para trás as terríveis lembranças de quando fora brutalmente violentada. As coisas não são fáceis e sobreviver é uma luta, mas ela vê em Angel, uma jovem imponente e determinada, a companhia e o apoio de que tanto necessita. A nova companheira a introduz no universo do ocultismo, e Nina, fascinada diante de um novo horizonte de bruxarias, feitiços e rituais, demonstra uma vocação acima da média. Mas o passado bate novamente à sua porta. O desejo de vingança leva a jovem ao lado obscuro da magia. Totalmente sem controle, ela adentra um mundo diabólico de pesadelos, ruína e destruição. Um mundo de horror supremo. Capítulo 6. Mudanças comportamentais. Angel fingiu dormir quando, às 5 da manhã, Nina chegou na ponta dos pés, com as sandálias nas mãos. Tinha apenas 2 horas de sono. Exausta, dormiu feito uma pedra. Angel titubeou por um bom tempo. Curiosa, aproveitou e pegou o celular da namorada para investigar o que estava vendo. O WhatsApp estava repleto de mensagens apagadas. Entrou no Facebook dela, aberto na página de Ricardo, que ostentava uma foto de perfil com chapéu na cabeça. Tinha informações do seu Aras, telefone, foto dos familiares. Tudo o que uma pessoa precisasse encontraria ali. Um diário aberto. E pensar que até pouco tempo atrás diários eram guardados a 7 chaves, e burlá-los era motivo de briga. Hoje, tudo era exposto. Foi devolver o aparelho à bolsa, mas Nina já estava em pé atrás dela. Angel tomou um susto. Invadindo minha privacidade. Desculpa. Devolveu o celular. Está atrasada para ir ao serviço. Eu te levo de carro. Não precisa. Onde você estava ontem à noite, Nina? Saiu do jantar sem dar satisfações. Chegou a menos de 2 horas. Nina manteve-se em silêncio. Ontem foi lua negra. Cuidado com seus atos. Lembre-se, eles voltam contra você. Aham. Deu um selinho no lábio dela. Eu sei me cuidar. Despiu-se e foi tomar um banho, jogando o hobby rosa no chão. Tinha algo de diferente nela. Angel não soube precisar o quê. Quem é Ricardo? Um babaca do passado. Entendi. Está com ciúmes? Entrei na página dele por uma curiosidade boba. Você é livre. Faz o que quiser, desde que esteja pronta para colher o que planta. Angel achou melhor encerrar o assunto ali. Enquanto tomavam café, Ramiro pulou no colo de Nina e ficou se aninhando nela. Ramiro. Deixe-a em paz. Foi quando o gato rosnou para sua dona. Isso nunca tinha acontecido antes. Indignada, atreveu-se a tentar pegá-lo, mas ele saltou no rosto de Angel e a arranhou. Em seguida, saiu correndo e se escondeu embaixo da cama. O que deu nele? Nunca fez isso. Acho que ele tem uma nova dona. Angel foi lavar o ferimento e desinfetá-lo. Colocou uma toalha na face para secar. Ingrid me ligou. Ela vomitou a noite toda, está desidratada e muito mal. Ela diz que tudo começou após o evento das moscas na sopa, algo diabólico. Disse que você olhava para ela com sarcasmo nesse momento. A saúde dela veio declinando desde então. Em um dos jatos de vômito amarelado saiu cabelo e mosca morta da boca dela. Isso é sério. Ela faltou ao serviço, está praticamente uma inválida na cama. Não sei com o que está lidando, mas precisa parar. Está me acusando pelo aparecimento das moscas. Não seja ridícula. Ingrid nunca foi com a minha cara. Ela me persegue. E foi você mesma quem me introduziu no mundo da magia. Era verdade. Mas Nina parecia uma autodidata. E aprenderá, em pouco tempo, o que ela não atingir em décadas. Eu abri as portas para você, apresentei o caminho da magia, mas você se mostrou uma péssima aluna. Estou profundamente decepcionada. Onde estava? Fazendo magia negra para destruir a vida do meu desafeto, disse sem preâmbulos. Se tem pendências do passado, não pode viver o presente em sua plenitude. Você tem mente pequena. Quero que vá embora, ok? Sem mágoas. Então é isso. Aquela vaca fez sua cabeça. Se é assim que quer, tudo bem. Eu vou ficar até o fim de semana, ou até encontrar outro lugar. Nina deu as costas e partiu para o serviço. Chegou com 1h40 de atraso. Genaro estava puto, mas ela entrou sem se importar com uma só palavra.
Trocou de roupa na frente do velho, sem nenhuma cerimônia, deixando-o sem palavras, abismado por alguns segundos. Como podia ter se enganado com o caráter daquela moça? Logo ele, que sempre se considerou um profundo conhecedor da alma humana, vou descontar do seu salário. Saiu como uma oração de exorcismo contra a figura que se insinuava à sua frente. Parou e falou, de costas para o homem. Você está nas minhas orações. Não me esqueci de você. A casa estava cheia. William, sobrecarregado, estava perdido em meio a tantos pedidos. O velho Genaro não se sentia bem. Suava em protuberantes gotas e encharcava a camisa. Já tinha suado frio e sentido indisposição antes, mas nada nessa intensidade. O olhar de Nina foi como um dardo em sua direção. Sentiu dor na caixa torácica e então na nuca. Sua vista se nublou, sabia que precisava se sentar imediatamente. Um cliente perguntou, tudo bem com você? O proprietário não respondeu. Um ataque cardíaco o fez cair em cima da chapa de hambúrguer e fritar seu rosto. William ficou chocado. Nina entendo o recado. Era como se um portal tivesse se aberto naquela noite. Seus desejos negativos se concretizavam com uma rapidez espantosa. Enquanto os clientes correram em socorro do senhor, ela tirou a roupa de garçonete e jogou no cesto de lixo. Enquanto os olhares se voltavam ao homem com o rosto desfigurado, ela abriu o caixa e tirou todo o dinheiro de lá, cerca de R$ 2.000. Fez questão de deixar a gaveta aberta. A culpa poderia recair sobre qualquer um, as câmeras de segurança eram só fachada. O velho miserável aproveitava câmeras quebradas para fazer uma média. Sentindo-se protegida por uma aura negra, tomou um Uber para um Aras a 20 quilômetros de distância. Trazia em suas mãos um broche de aviação que surrupiara de Ingrid no dia anterior. Guardou-o no bolso. Ingrid estava em meio a um círculo de vômito no chão. O local nem parecia seu quarto. O cheiro podre inundava suas narinas, enquanto seus músculos fraquejavam, faltando-lhe as forças para se lavar. 2 moscas verdes metálicas pareciam-lhe observar da vidraça. Logo havia mais 3 pousando sobre o vômito. Não tardaram a pousar em suas pernas e braços, as patinhas asquerosas caminhando e fazendo trilha em seu corpo. Nunca permitiu dar vazão a essas pragas, por meio de um controle de asepsia do ambiente. Fazia muito tempo que mal se lembrava de que Deus existia, mas naquele momento resolveu suplicar-lhe piedade. Havia uma aura escura e pesada naquele local. Do chão, fitou a pequena cruz de madeira acima da porta e tentou se lembrar de suas orações de infância. Foi quando a cruz pendeu da parede, ficando de ponta cabeça. Ela teve certeza de que era algo demoníaco. Beelzebu, o senhor das moscas, devia estar presente. Um dos maiores chefes hierárquicos do inferno. Rastejou até a cozinha, abriu a terceira gaveta do armário e pegou um inseticida, que de pouca valia teve, pois a nuvem só fez aumentar. Moscas entraram em seu nariz e, quando começou a gritar, inundaram sua boca. Desesperada em colocar fim ao seu suplício, e com nojo, sentindo patas finas roçando sua glote, pegou uma faca afiada e a enterrou no pescoço, liberando caminho para as moscas, junto às rajadas de sangue. Mais um suicídio na região da cidade tecnológica. Capítulo 7. O sacrifício. Elaine Sampaio montava seu cavalo, um hábito que a acompanhava desde criança. Nem todas as mulheres abandonam seu modo de vida extravagante após o casamento e estava longe de ser puro exibicionismo. O hipismo era uma tradição de família, incluindo o salto, o adestramento clássico, o enduro, as rédeas e o tambor. Era dia de campeonato na fazenda da família. Ela, de costume, fez seu dressage. O cavalo, habituado, desfilava sua andadura clássica, envolvendo trotes, galopes, piruetas e círculos. Em uma pista de 900 metros, ela se preparava para o salto. Foi quando viu na plateia a garçonete, a mesma que levantara uma séria desconfiança. Estava determinada a tirar satisfações, o que aquela mulher fazia em suas terras. Seria enxotada sem piedade, perderia a compostura, se preciso. Já estava invadindo seu território, e isso não permitiria. Mas não era hora, o locutor já havia anunciado para ficarem a postos. Elaine continuou a procurar a jovem na plateia, mas não havia em lugar algum. Teria ela se confundido? Sentia um mal-estar, um mau presságio, saiu de sua concentração habitual, mal deu atenção ao que o locutor dizia. Pensou em seus filhos. O cavalo se mantinha arisco, e ela acariciava sua crina, enquanto sentia uma leve queda de pressão.
O cavalo disparou, algo fora de controle, uma inquietação jamais vista naquele animal, uma velocidade nunca atingida. Ela fez o movimento para o salto. As patas dianteiras esbarraram nas barras, ela foi lançada e o animal caiu por cima dela. Houve um alvoroço. A plateia invadiu a pista. Ricardo foi um dos últimos a chegar. Tentou um diálogo, ela ainda embaixo do cavalo, com muita dificuldade para respirar. Aguenta firme, meu amor. Chamem o resgate. Mas não vamos esperar. Peguem uma corda. Falou para os demais. Vamos tirar ele de cima de você, disse, dirigindo-se novamente à esposa. Aquela mulher da lanchonete. Estava aqui. Vários homens tentaram remover o cavalo, puxando pela frente com auxílio da corda, e ele, mesmo ferido, levantou-se. Pisou com seu casco no pescoço da mulher, e o barulho do estralo dos ossos foi audível a todos os presentes. Elaine perdeu a consciência temporariamente, retomando-a 17 minutos depois, já entubada e imobilizada na ambulância. Não sinto nada no meu corpo. Não sinto meu corpo. Ricardo devia tê-la acompanhado na ambulância, mas delegou essa função a um dos empregados. O que a esposa falará sobre a presença de Nina o perturbou profundamente. Correu pelo extenso gramado em direção ao casarão. Parecia uma eternidade. Subiu a escadaria de madeira rústica e entrou no quarto do bebê. Caminhou até o berço, que estava vazio. Saiu afoito e deu de cara com a babá. Cadê o bebê? Está no berço. Eu apenas desci rapidamente por causa da gritaria. Não está no berço. Sua incompetente. Desceu a escadaria acionando a polícia. Sabia exatamente quem tinha raptado a criança. Era provável que o acidente tivesse sido ocasionado propositalmente para desviar as atenções. Não se sabia como, pois, como todos haviam testemunhado, fora o cavalo que surtara. Exames de sangue feitos no animal poderiam constatar alguma anomalia. Desorientado, pediu para os membros da família olharem o seu outro filho. A polícia logo começou a rastrear a invasora. Um helicóptero sobrevoava a área. Uma foto foi para os noticiários de crimes violentos. Procuraram no serviço da moça, o local estava fechado. Descobriram onde a garota vivia, com uma moça chamada Angel. A namorada apenas disse não saber o paradeiro dela e negou qualquer relacionamento, afirmando que apenas dividiam o apartamento. Passada uma semana, com várias noites mal dormidas no hospital, o quadro de Elaine não era nada bom. Não havia pista alguma sobre o paradeiro da criança. Asterisco, 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 Ricardo demonstrou sua habilidade em driblar um porteiro sonolento no prédio de Angel, entrando de carona com um morador que não o questionou. Eram várias torres, os vizinhos mal se conheciam. Ele tinha o endereço dela do processo do rapto a que dera entrada na justiça. A porta foi estourada no peito. O homem pegou no pescoço de Angel, como se ela fosse uma boneca de pano, e a pressionou contra a parede, extravasando toda a sua misoginia, que o acompanhava desde a adolescência. Querida Nina? Ela desapareceu. Não mais voltou. Já disse tudo o que sabia na justiça. Pode me soltar? Estou ficando sem ar, deve estar acobertando ela. Ricardo a soltou e sentou-se apreensivo no sofá. O que aconteceu é um absurdo. Faz pouco mais de 2 anos que a conheço. Não sabia que era capaz desse tipo de coisa. Ricardo abaixou a cabeça. Seu mundo desabara em uma semana. Lágrimas vertiam de sua face. Minha bebê. Meu Deus do céu. Onde posso encontrá-la? Eu lamento muito. A terra natal dela é São Francisco Xavier. Deve saber disso. Eu sei. Eu sou de lá. Me deixa seu contato. Vou fazer o possível para encontrá-la. Desconfiado, Ricardo vasculhou todo o apartamento à procura dela, esmurrou a porta já estourada e partiu. Angel sabia sobre os locais sabáticos. Nina não estava em nenhum desses locais. O que acontecerá com Ingrid não fora uma simples intoxicação. Havia algo de demoníaco ali. Encostou um sofá na porta para bloqueio e pôs-se a chorar. Tinha se envolvido com um monstro, sem perceber. Como por encantamento, Nina não foi encontrada, muito menos o bebê. Passaram-se 3 meses desde o rapto. A polícia já tinha diminuído o ritmo, mas Ricardo perambulava pelas ruas, de dia e de noite. Embrenhava-se nas redes sociais e canais de busca de desaparecidos, não conseguia dormir. Passou a se automedicar com antidepressivos. Sentia-se culpado por tudo. Adoro Corroia. Sempre que ouvia um choro de bebê, achava ser sua filha. O desaparecimento era muito mais doloroso do que a morte. A dúvida, a incerteza, as idas diárias ao hospital se tornaram torturantes. Entrou no Hospital Central, onde o tratamento era mais qualificado e os custos astronômicos, coisa que seus recursos ainda permitiam, sem restrições. Já não mais precisava se identificar, um velho conhecido das enfermeiras e atendentes. Tornou-se uma espécie de lar. Como era possível a vida virar do avesso em um instante?
Ainda tinha que se considerar privilegiado por sua esposa ter um apartamento dentro do hospital, um luxo caríssimo, mas fazia a diferença. Pegou o elevador de serviço, e uma enfermeira entrou com um paciente em uma maca. Espremeu-se no cantino. Atravessou o corredor até o quarto 12. Tudo ali se tornou opaco e cinza. A esposa estava sentada na cama, imobilizada, um copo com água estrategicamente colocado ao lado de sua face, com um canudo, a televisão ligada em um programa matinal de culinária. O cavalo não só esmigalhara sua coluna vertebral, mas também vários outros ossos de seu corpo. Passará por inúmeras cirurgias, mas a dor da alma era infinitamente maior. Como está? Melhor? Só vou estar melhor quando estiver morta. Porque aquele cavalo não caiu sobre minha cabeça. Quero pedir para ter forças, mas eu próprio sou um covarde e não tenho coragem de dar cabo de minha vida. Você não pode fazer isso. Tem que cuidar do Michael e nunca desistir da nossa bebê. Você precisa encontrá-la. Começou a chorar. Quanto mais tempo passar, mais difícil fica. Ela vai mudar muito de aparência. Se tivermos sorte, ela vai parecer comigo, contigo ou com o irmão. Meu Deus! Minha criança! Ela tem uma manchinha do lado direito do rosto, abaixo da orelha. Nunca se esqueça disso, Ricardo. Não desista dela. Haja o que houver. Estou procurando, noite e dia. E quando a encontrar, você vai matar aquela maldita. Faça ela sofrer. Prometa isso. Eu prometo. Eu quero morrer. Mas até essa capacidade me foi tirada. Já me recusei a beber essa água, mas eles me hidratam com soro. Confesso que bebi um pouco posteriormente somente por esporte, a única atividade que consigo fazer em meio a essa monotonia. Adquiri o hábito de morder lateralmente as bochechas, a princípio inconscientemente, mas, agora, de propósito. Me ferir é uma forma de demonstrar meu inconformismo com a situação. Eu vou me vingar disso. Ela nos arruinou. Eu quero que você me mate. Sou apenas um estorvo. Precisam me limpar todo dia. Isso não é vida. Não há esperança de me regenerar. Meus ossos estão esmigalhados. Quero que você envenene essa água. Nem pensa nisso. Você me deve isso. Foi você que trouxe essa desgraçada para nossa vida. Por algum motivo, desde o acidente, o tom de voz rancoroso da esposa o denunciava, além de seu semblante, embora pela primeira vez o tenha dito diretamente com palavras. Ricardo revezou a noite com Dona Norma, mãe de Elaine. Passou no quarto do filho. Fazia 3 meses que não se lembrava dele. O menino estava sentindo falta do pai e da mãe, e isso se refletia na poça de urina em volta de sua cama. Estava inseguro. Acariciou os cabelos ondulados do menino, tirou-o dormindo do colchão, trocou sua roupa, deitou em sua própria cama, cobriu-o e se encaminhou ao quarto do bebê. Pegou um brinquedo de pelúcia e o cheirou. Olhou pela janela. Lá embaixo, no parquinho, embaixo de uma árvore, achou que Nina o observava. Poderia dizer com certeza que havia alguém. Era a silhueta de uma mulher envolta em uma sombra. Desceu afoito até a parte de fora da casa e ela já não estava lá. Não havia ninguém. Poderia ser uma ilusão. Embrenhou-se na mata, e quando chegou em uma clareira, exausto, agachou-se e respirou fundo. Podia ser só uma alucinação em razão das noites mal dormidas. Se ao menos não tivesse entrado naquela padaria, pensou, sem ao menos se questionar sobre o abuso que cometera contra a garota em um passado não muito distante. Voltou para casa exausto, arrastando os pés. Tirou um breve cochilo. Quando abriu os olhos, sentiu-se enraizado na cama. As ramas partiam sua pele e se enrolavam em tudo. Logo todo o quarto foi se decompondo, o orgânico dominando. Nina estava nua. Os galhos moldavam o corpo de Nina, descendo de maneira sugestiva. Ela tinha os olhos revirados, a pele, antes sedosa, ganhava uma textura amadeirada. Sinuosa, despejava sobre o lugar de ralos pelos avermelhados a cor verde de musgo matutino. O cheiro era de terra úmida, mesclada ao orgasmo feminino, um odor difícil de ser interpretado pelo homem moderno. Uma seiva vegetal surgia de Ricardo, mas ele parecia não perceber. Na verdade, era como se estivesse sendo teleguiado. Seu semblante não denotava satisfação, e sim horror. O que o acalentava era saber que aquilo não passava de um sonho, mesmo que não estivesse conseguindo despertar. Tentou em vão se desvencilhar da figura, indefeso diante da entidade. Foi quando ele se viu no meio de um sabá. Demônios dançavam em torno de uma fogueira. O grupo entoava cânticos. Oh, deusa dos Cananias. Tesoureira do inferno. Filha de Ningal e Nana. Deusa da fertilidade, do amor e da guerra. Orientadora e conselheira dos humanos e demônios. Também conhecida como Ishar, Asharta, Isis e Astaroth. Nos prepare para o grande dia. Nina estava no centro de um círculo de sal, nua. Em seu colo tinha aninhado um filhote de bode, que sacrificou em oferenda com uma adaga de cabo retorcido.
Em seguida, colheu o seu sangue e o utilizou como uma espécie de graveto para desenhar o selo mágico, composto por traços esotéricos. Portava uma espada virgem. Para ajudar a controlar essa manifestação, essa entidade adorava sangue. Em meio a uma luz bruxuleante, provocada pela fogueira montada e pela luz das velas em torno do círculo, a criatura apareceu. O espectro de uma mulher muito bonita, loira, com asas de estrias vermelhas. O espectro travestido sob a forma de uma mulher caucasiana era mais alto que o normal, conferindo-lhe dotes masculinizados. Nina tinha em seu nariz uma espécie de anel de prata, que ajudaria a neutralizar os fedores pútridos dessa entidade característica que vinham em contraste à sua beleza estarrecedora. Caso contrário, tombaria em meio ao fedor. Em um pedaço de papel pardo, ela desenhou um triângulo e, em cada lado, um pedido. Fama, dinheiro e vingança, enquanto entoava o em. Havia uma vela ungida em cada extremidade, com óleos específicos, e no centro, uma vela branca untada com óleo de hortelã. Acendeu as velas em sentido horário, utilizando-se ainda de areia magnética e um ímã no centro de seu desejo. As bruxas e bruxos gargalhavam a plenos pulmões, como somente os destituídos de lastro moral conseguiam. Suas vozes tinham séculos de vivência, a entonação entrecortada por um lamuriar estridente de algo antagônico. Era como as ondas do mar. Ricardo era um reles espectador. Entre as pessoas, igualmente despidas, velas derretidas e brasas de uma extinta fogueira. Nina olhou para ele, enquanto apontava para o centro do círculo. O que antes achou tratar-se de um filhote de bode era uma criança lactente, sua filha querida, morta, degolada. Ricardo pulou da cama em um salto. Estava transbordando suor. Em poucos meses, sua fortuna ruiu. Ele estava falido, destruído, arruinado. Transferência para o artefato. Angel tomou um banho demorado. Enquanto observava as gotículas descendo por seu corpo, pensou em sua namorada. Sentia sua falta. Já haviam se passado 6 meses desde a sua fuga. Tudo parecia tão surreal. Nem mesmo se despediram. Sentou-se na cama e secou o cabelo com um secador. Foi quando notou uma movimentação nas sombras, vindo da cozinha, caminhando lentamente. O gato foi o primeiro a perceber. Nina estava envolta por uma aura maligna. Sentiu minha falta? Desde quando está aqui? Há algum tempo. Eu tenho a chave. Esqueceu? Você raptou uma criança. O que fez com ela? O que era preciso? Ouça, ele não é um santo. Fez por merecer. Ingrid fez por merecer também? O seu chefe também? É assim que se livra dos seus problemas. Vim me despedir, não vim me explicar. Um velho bate as botas, a vadia morre, e eu sou a culpada. Você é um monstro. Posso ao menos tomar um banho, pegar minhas coisas pessoais e partir? Seja rápida. Nina pegou um par de roupas, uma toalha e entrou no banheiro. Ela definitivamente era Luca e perigosa. Angel certificou-se de que o chuveiro estava ligado, caminhou até a cozinha, colocou uma faca na cintura e ligou para a polícia. Alô? É da polícia? Quero denunciar o paradeiro de uma foragida. Preciso que venham rápido. Posso estar em perigo. Está querendo Eradu, Angel. Angel, no susto, largou o celular no chão, que se espatifou. Ramiro estava aninhado no ombro de Nina, rosnou raivoso e saltou sobre a face da dona, arranhando-a. Ela se desequilibrou, esbarrou no micro-ondas, derrubou um pires de vidro e caiu ao chão, recostada em uma mureta. A faca que estava na cintura atravessou o abdômen. Passou a sangrar pela boca. Nina não esboçou qualquer sentimento de empatia. Largou a companheira ferida e foi terminar o seu banho. Só queria o shampoo. Angel frequentava havia pouco mais de uma década o grupo de Vika, mais por socialização do que realmente atingir graduações espirituais. Sua crença nas energias era trivial, pensar positivo. Paranormalidade, telecinesia, projeção astral. Em todos aqueles anos, Angel não tinha testemunhado nada relevante. A máxima de que única certeza da vida são a morte e os impostos sempre a incomodou por diminuir a vida a um simples contrato de cartório. A perda de entes queridos também lhe parecia despropositada de sentido e não lhe acrescentava nada. Queria preencher o vazio existencial que a oprimia, drogas legalizadas e sexo já não eram suficientes. Entrar na casa dos 40 anos sem filhos não a incomodava tanto quanto fingir levar uma vida plena. Nina foi mais uma distração que uma paixão arrebatadora.
Ter sugerido compartilhar o mesmo apartamento foi um erro sem igual, bem como manter uma relação tóxica. Reavaliando seu comportamento, não conseguia crer ter feito o convite para uma estranha. Parecia mesmo um impulso motivado por algo sobrenatural. Uma moça de alma obscura, vítima de si mesmo, deixará de ser uma agradável companhia logo na primeira semana, embora a carga sexual entre as duas só aumentasse em contraponto. Havia sido, portanto, uma surpresa como a jovem aderir ao grupo e evoluir em poucas semanas, o que ela não fora capaz em mais de uma década. Como se estivesse destinada àquilo. Talvez a falta de limites morais lhe tivesse aberto os caminhos da magia, tomado um atalho para galgar alguns degraus mais rapidamente. Por mais devassa que Angel fosse, não pretendia ferir ninguém intencionalmente. A morte inexplicável de Ingrid, uma opositora declarada de sua namorada, era muito bizarra para assimilar. Poderiam as vibrações negativas ter influenciado sua amiga ao suicídio? Ricardo caminhou pelas ruas escuras. Estava a ponto de explodir. Aquele era o número. Um casebre em uma rua sem saída. Rua da Independência, número 7. Tudo soava simbólico. Havia uma loja de música em frente, chamada Horus, com o símbolo do triângulo e o círculo no centro. O portão feito de madeira espaçada mais lembrava uma cerca de madeira, porém, na cidade. Uma jovem fazia a unha na varanda com total despreocupação, a aparência límpida demais para um ambiente daquele porte. Quero um programa. A meretriz, meio desdenhosa, levantou-se e disse, 1 minuto. O cafetão chegou. Um homem oxigenado, na casa dos 50 anos, de bermuda e camisa florida. Não era de muitas palavras. Abriu o cadeado. Marcou com alguém? Não. Quero ver as garotas. Caso não queira ninguém, paga R$30 só para olhar. O programa é R$170. Vem cá. Guiou por cômodos com cortina vermelha encobrindo toda a parede, lembrando uma tenda de circo. Talvez estivesse apenas ocultando os bolores de uma casa velha. Espera aqui neste quarto. Elas já virão. Sentou-se na cama meio arqueada. O ventilador o incomodava, fazendo-o espirrar, e um pagode tocava no rádio local. Um homem erudito broxaria com aquela música, não era o caso dele. A primeira moça era uma gordinha, baixinha. Cumprimentou-a com um beijo cortês no rosto e a despachou, pedindo a próxima. A segunda vestia um shortinho que mais parecia uma calcinha, de tão curto, e mal fechava na cintura. Achou interessante, mas queria mesmo a menina da varanda. A mulher replicou a seu despacho. Só tem nós duas hoje. Ah, entendi. Tem um serviço rotativo. Todos querem as mesmas raparigas, então usam isso de artifício, disse, mostrando seu machismo habitual. Pelos risos na cozinha, sabia que o número era muito mais extenso. Em plena crise financeira no Brasil, os prostíbulos só aumentavam o produto, desproporcionalmente aos clientes, que caíam. Trepar com uma puta era um baita luxo. O dinheiro mal dava para comer e pagar os boletos na crise atual. Em poucos minutos, soube ter feito a escolha certa. Ela deslizou sobre o membro, como se estivesse em um pole dancing, em um movimento contínuo de vai e vem, que tingiu o mastro com líquido branco. Ao menos estava usando camisinha. Embora ela o tivesse chupado sem, com todo o adestramento, colocou na boca o material e foi deslizando com maestria. Foi quando notou a tatuagem no peito dela. Tinha visto aquela imagem em algum lugar. Enquanto apertava e torcia seus seios medianos com piercing, vinha à cabeça onde tinha visto aquilo. Um desenho egípcio, de uma criatura feminina e alada, uma divindade. Essa tattoo? É Isis. Adoro. Astarte. Você conhece, é? Então tudo se tornou místico. Seria muita coincidência ele ir trepar justamente com uma puta que tivesse tatuado a divindade com quem ele sonhara. Parecia orquestrado. Isso o empolgou. Postou-se como dominante e o sexo fluiu em seu auge. A própria garota parecia em êxtase. Pele com pele, suor com suor, até o jorro libertador. Quase a esganou, asfixiando-a com as mãos no pescoço. Ela sabia do perigo, mas estava ensandecida demais de prazer para interromper o coito. Ele foi tomar um banho com uma certeza. Havia algo sobrenatural à espreita. Sentia que devia retornar ao apartamento de Angel. Nina observou Angel, que estava pálida, vertendo sangue e inconsciente. Abriu a geladeira e derramou leite no chão. Ramiro veio se alimentar. Após um tempo, o gato demonstrou desinteresse pelo leite e partiu para o lado da dona, tomando seu sangue com uma língua voraz. Nina tomou um gole do leite no gargalo e voltou a garrafa à geladeira. Podia ter sido diferente. Somente sua presença evoca tragédias. O que você despertou, Nina? Nina se encaminhou para a sala e olhou para a vidraça da sacada, que refletia Ricardo. Tinha acabado de invadir o apartamento, como se um sopro maligno tivesse denunciado a presença de sua algoz após meses de desaparecimento. Cadê meu bebê? Sua vagabunda. Ainda de costas, vendo pelo reflexo do vidro, disse, como soube que eu estaria aqui? Bem, eu a matei em um ritual de magia negra.
Olha para mim, sua desgraçada. Você arruinou minha vida. Como imaginou que eu estaria aqui, depois de tanto tempo? Como burlou a portaria? Algo sobrenatural sussurrou em seu ouvido, não é? Agora estou satisfeita. Não sou um monstro. Você é. Tive pena do seu pobre bebê antes de degolar o seu pescoço. Ela chorou bastante. Acho que é instintivo, não é? Eu a molei feto o cordero que era. Mas você sabe disso, não é? Você é o culpado de tudo o que desencadeou. Ricardo apontou a arma e disparou o primeiro tiro, que atravessou o peito dela do lado direito e estilhaçou a vidraça atrás. Ela colocou a mão no seio, perplexa. Você teve mesmo coragem. Onde está o corpo dela? A jovem gemia de dor. Falou com certa dificuldade. Não vou dar a você o prazer de enterrá-la em solo consagrado. Ela é uma pagã e deve permanecer assim. Ricardo disparou o segundo tiro na barriga e o terceiro no tórax. Nina se lançou à frente e abraçou o espelho na parede, que caiu ao chão, com ela em cima. Como por encanto, o espelho não se quebrou com a queda. Oha, mestre. Me permita te servir e viver por meio desse artefato. Faça minha transição nesse momento de agonia. Não me desampare, ó mestre. E que toda a linhagem desse homem seja amaldiçoada. E que eu atinja minha plenitude. A morte. O sangue vertendo do abdômen, o coração prensado em sua caixa torácica, a costela fraturada em decorrência do tiro. Uma garota perdida em seus sonhos, decepcionada com a visão de seu corpo em frangalhos. Sua expressão envelhecida não era sinal do fim da magia. Retornou forçadamente à idade madura. Desmascarou no cadáver toda a vontade de viver. Nina carregava em seu ser uma desilusão natural. Os olhos vidrados lhe tomaram um semblante enquanto agonizava e, enfim, deu o último suspiro sobre o artefato. O sangue se espalhou e parecia não ter fim. Ricardo recuou para não sujar a sola dos sapatos. Sentia-se vingado. A polícia não tardou a aparecer e derrubá-lo no chão, algemando-o. Face a face, com a sola da bota encaixada em seu rosto, ele viu o rosto da bruxa, sem vida. O resgate entubou Angel e a levou em alta velocidade, de ambulância, ao hospital municipal. O porteiro, agredido por Ricardo em uma entrada forçada no prédio, apenas tomou uns analgésicos e foi liberado. Ricardo foi preso em flagrante. Matou sua desafeta, possível amante, após ela raptar e supostamente matar sua filha. Um crime não anulava outro. Part 2. Ele está entre nós. Capítulo 9. O Mal Present. A prisão de Ricardo foi baseada no assassinato de Nina. Segundo o que saiu na imprensa, ela teria sido vítima de um estupro e roubar a filha dele como forma de vingança, sendo suspeita do acidente envolvendo a esposa do acusado, embora não houvesse evidências durante uma prova de pismo no mesmo dia do rapto. A perícia não encontrou avaria alguma no selamento do cavalo. Nina ainda tentará matar a própria namorada, embora a vítima tenha declarado ter sido um acidente e esteve envolvida em vários eventos considerados trágicos e suspeitos. Na autópsia, foram retirados vários projéteis de bala do corpo de Nina Maria Monteiro Adágio. Houve uma criticada demora, de dias, para a liberação do corpo para necropsia, que foi feita, então, às 2 da madrugada. Os projéteis e a roupa da garota foram enviados para o Instituto de Criminalística. O cadáver foi lavado com sabão e em seguida pesado e medido. Tinha 59 quilos e 1,70 metros. Nenhuma tatuagem ou cicatriz. Branca. Caucasiana. Um rasgo foi feito com auxílio de um bisturi, pegando do pescoço ao pubis, em formato de Y. Desse modo, o legista tinha acesso ao tórax e ao abdômen. Alguns órgãos agredidos foram retirados, pesados e analisados, vários de maneira microscópica. Em seguida, o médico cortou o couro cabeludo dela, de orelha a orelha, para a remoção do cérebro, e todos os nervos que o conectavam ao corpo, inclusive os ópticos. Os órgãos pálidos indicaram morte por hemorragia. O legista estava acostumado com essa rotina. A pele do cadáver não estava queimada, sinal de que os tiros haviam sido disparados a certa distância. Quando o projétil é acionado próximo ao corpo, produz uma labareda quente, seguida de gases, fuligem e pólvora em combustão. Não havia fuligem depositada na orla da ferida, o corpo não funcionara como um silenciador. Foram analisados os lábios e se as unhas estavam azuladas, os olhos afundados e a boca escurecida, os músculos retesados pela rigidez cadavérica, rigor mortis, bem como ossos fraturados e exames toxicológicos.
Algumas artérias e músculos estavam em retalhos, esfacelados. Já passava das 4 da madrugada. A temperatura caiu drasticamente para 5 graus negativos. O legista se reconfortou na cadeira, arqueada com o peso do homem, quase a ponto de quebrar. Dormiria no chão gelado com o sono que tinha. Tirou um breve cochilo. Um estalido forte o fez acordar. Olhou no relógio, eram 3:30 da madrugada. Podia ter certeza de que já passava das 4 quando tirou o cochilo. O tempo teria regredido? Ou ele teria se confundido? Caminhou até a sala de necropsia. A mesa onde deixará o cadáver estava vazia. Uma mão gelada e pálida deslizou por trás dele, acariciando seu peito. O homem fechou os olhos, apavorado. Podia sentir seus pelos eriçarem. Um bafo gelado em forma de sussurro ressoou em seu cangote. Estou viva! Virou-se apavorado. A 3 metros encontrava-se a entidade. O corpo se regenerou, o corte feito em Y sumindo de maneira gradativa. Aquilo estava longe de ser humano. A criatura exalava sensualidade, embora imprimisse algo mais forte, o medo, instintivo e primitivo. Estava vendo o próprio diabo na sua frente. O membro do legista endureceu em contraponto ao coração palpitante. Fechou os olhos e rezou o Pai Nosso, mesmo faltando sentenças. Mal se lembrava da última vez que havia feito essa oração antes de dormir. Estava prestes a fazer sua primeira cirurgia. Teve medo e se lembrou de rezar. Fazia, no mínimo, uns 10 anos. Dormindo de novo. Acordou em um salto da cadeira. João revezaria o turno. Cara, já te peguei dormindo várias vezes. Mas nunca nessa profundidade. Que sonho maldito. Olhou agitado para a mesa. Nina estava intacta. Preciso tomar um café. O legista foi ao banheiro e lavou o rosto. Que sonho seria aquele? Estava todo mijado. Não literalmente, mas sua calça umedecida fedia a urina. O legista, por sua própria profissão, era um sujeito indiferente. Entregar-se a sentimentalismos era um passo para o declínio profissional. O instinto masculino de Roberto teria aflorado ao ver uma mulher nua aos seus cuidados. Não era uma abominação, mas talvez uma maneira encontrada pelo cérebro para driblar o seu desejo, assim pensava. A juventude e a morte eram coisas dissonantes. Os fatos criminais transformavam aquele cadáver em uma celebridade póstuma. A pele enrijecida de formol era mais uma operação mecânica. Conhecera o caso da jovem naquela noite, com a mídia na porta. Seus olhos ficaram marejados de lágrimas, como se algo tivesse tomado de súbito e numa crescente o fez soluçar como uma criança desamparada. Seu lado racional percebeu o comportamento anormal, mas tarde demais. Seu colega de turno já havia visto. Preferiu retirar-se do local sem concluir seu trabalho, com a imagem maculada, mas talvez conseguisse fugir de uma visita futura ao psiquiatra. A dona Helena Adágio, mãe de Nina, reconheceu o corpo no IML. Embora não demonstrasse muitos sentimentos, conversou com a morta. Você teve a chance de se redimir ao nosso Senhor Jesus, o Cristo ressuscitado, mas preferiu beijar o diabo. Sempre teve uma tendência a isso. Que o Senhor tenha piedade de sua pobre alma. Eu te acolhi, minha criança, e realmente te amei. Mas há um limite para a maldade. Fez uma pausa para limpar a face com um lenço. Com minhas poucas economias, vou te dar um sepultamento digno. Não tem culpa, minha criança, eu sou a culpada. Fui eu quem errei. Não havia quase ninguém no velório. Helena, um homem do sacerdócio que se preparava para uma última oração e uma moça que acabará de entrar. Num caixão dos mais precários, não por isso barato, o cadáver repousava em meio a um amontoado de flores, coberto por um véu. Embora morta, continuava bonita, uma beleza específica em sua morbidez. A boca estava costurada e com algodões tampando os orifícios. Um urubu pousou sobre o muro e observou atentamente todo o desenrolar. A moça que acabará de chegar se apresentou como Angel, uma amiga. Nem precisava, era igualmente famosa pelos noticiários. Embora discreta, todos sabiam que ela fizera parte do ato dramático final da jovem. Foi a única que trouxe uma coroa de flores para ornar o epitáfio da defunta. Fecharam o ataúde e o carregaram em um carrinho com rodas, já que não havia homens suficientes para levá-lo da maneira tradicional, segurando as alças. Uma chuva fina apressou o ato. Angel estava numa cadeira de rodas. O sacerdote se preparou para uma reza final, porém um mal súbito fez sua pressão cair, junto com seu corpo no gramado. 2 funcionários auxiliaram o senhor, que saiu bruscamente, feito o diabo fugindo da cruz. O urubu estava agora feito um monumento em cima de uma estátua, mesmo embaixo da chuva fina. Angel observou seus olhos negros. Parecia uma entidade do inferno. 4 funcionários vestidos de azul não fizeram qualquer contato visual com os poucos ali presentes, deviam ser instruídos para isso. Trouxeram um carrinho cheio de cimento pronto e uma pá, removeram a tampa, abriram o ataúde uma última vez para os poucos presentes olharem, e fez-se um silêncio estarrecedor. Esperaram cerca de 2 minutos e tornaram a fechar.
Passaram a corda, cada qual segurou uma ponta e, pela expressão que faziam, notava-se estar muito pesado, o que não era natural, já que Nina era uma garota leve. O urubu bateu voo e pousou sobre o caixão. Um dos homens tentou espantá-lo, no que ele regurgitou como defesa. Bateu asas para parecer maior do que realmente era. A mãe de Nina não se espantou, coisas mórbidas sempre estiveram ligadas a ela. Aproximo-se da Angel. Não deveria estar aqui, devia estar se recuperando do seu ferimento. Helena ficou pensativa por um tempo. Você conviveu com ela. Sabe que isso é natural, não é? Senhora, eu queria conversar contigo qualquer hora, saber mais sobre ela, se não se importa. A senhora olhou para Angel. A mãe de Nina parecia uma raiz murcha e sem esperanças, apenas vagando pela terra. Quando quiser, quando quiser. Moveram as tampas acima do caixão e cimentaram. O mal estava enterrado. Então a senhora partiu. Angel anotou o endereço. Sabia onde encontrá-la. Ricardo foi jogado em uma cela coletiva. O cheiro ocre foi a primeira sensação. O mofo, o ar mal circulado, o fedor de sovaco e fumo. A aparência das pessoas lembrava o próprio inferno. Rostos ameaçadores e o medo crescente, o coração palpitante. Tentou evitar contatos visuais, manteve-se calado, mas sabia que logo viriam. Recostou-se em uma das paredes emboloradas, ao lado do que deveria ser chamado de banheiro, uma cortina tosca com um buraco no chão em seu interior. Próximo, havia um cano de onde saía água fria para banho. Sabia que novatos não tinham direito a colchão. De certa maneira, ganhou algum ponto por essa conscientização, mas o chefe da cela sempre comia os novatos e não seria diferente dessa vez. Vai querer com muita dor ou pouca dor? Perguntou o homem gordo e corpulento, medindo quase 1,80 metros de altura. Eu mando aqui. Você come se eu quiser, você vive se eu quiser. Entendeu? E agora vou comer a sua bunda na frente de todo mundo, vou fazer de você minha putinha, porque é isso que você é. Se reagir bem. Caso queira bancar o machão, vou te furar inteiro com essa faca, vai agonizar igual a um porco. Então, seja bonzinho. O pior de tudo foi a humilhação. Foi obrigado a arriar a calça, enquanto alguns presos passavam e davam um belo tapa na bunda dele, meio que preparando o ato. Estava provando do próprio veneno. Porra! Da próxima vez se depila essa bunda. Vou estourar as suas pregas agora. O gordo meteu bruscamente e sem ao menos usar um preservativo. A próstata da vítima inchou em razão das longas estocadas, enquanto era humilhado. Sabia que, por pouco, um homem deixa sua dignidade de lado e se torna mais próximo à sua essência animal. Havia muitos grafites na parede, entre eles o de um demônio roxo. Você conseguiu, Nina, me levou para o fundo do poço, pensou raivoso. Após o ato, ele foi ao banheiro, enquanto os presos tiravam um sarro. Sabia que um desrespeito podia terminar em uma morte violenta, já tinha visto alguns vídeos. Passou um papel higiênico no ânus, que saiu cheio de sangue. Pensou na esposa, no filho e na pequena bebê. O que tinha a perder? Notou que havia um tijolo solto no banheiro. Era dia de pelada. Aquilo era mesmo uma colônia de férias para os bandidos. Futebol 2 vezes por semana, visita íntima, 4 saidinhas por ano para regime semiaberto. Dia das Mães, Dia das Crianças, Natal e Ano Novo. Se tivesse alguma moral com os presos, podia malhar e engordar de tanto comer salitre. Para os usuários, a droga não faltava, além de celular para matar saudade da família. E ainda era possível trabalhar lá dentro, diminuindo 1/3 da pena ou comandar a boca de uma favela de dentro da cela. Um paraíso se comparado às leis pesadas dos países de primeiro mundo. Certamente teria pego perpétua ou corredor da morte se estivesse nos Estados Unidos. Na calada de noite, a maioria dos presos adormecia. Sempre havia uma tossida, um peido. Sim, peidar era considerado coisa de macho ali. E sempre rendia uma boa piada. Havia até certas competições de sonoridade e de cheiro azedo. Sempre replicavam com palavras de ordem. Vou enfiar uma rolha no teu cu e coisas do gênero. O líder gordo roncava feito uma descarga desarranjada. Sua barriga exposta se levantava e abaixava com a respiração ofegante. Tosses de tuberculosos ressoavam no ambiente. Ricardo encaminhou-se ao banheiro. Com algum esforço, removeu o tijolo solto. Depois pensou melhor e, em sua sensatez, o devolveu ao lugar, mas ao chegar à porta, retornou, pegou-o, colocou embaixo da camiseta e caminhou até o gordo. Um dos presos o observava do canto da parede. Segurou forte o tijolo com as 2 mãos e o desferiu na cabeça do gordo 2 vezes. Ele acordou desorientado, urrando, com o nariz sangrando. Ricardo foi interrompido pelos outros presos. Não conseguiu matá-lo. Vacilão, tentou matar o gordo. O cara é novato e está se achando. Um grupo de 6 homens fez um círculo em volta dele. Começaram a chutá-lo e a socar suas costas e seu rosto.
Os outros presos gritaram e fizeram uma algazarra. Tilantovam agreed. Os carcereiros chegaram antes que tivessem tempo de matá-lo. Ricardo teve uma grande repercussão na mídia e foi considerado uma espécie de celebridade do sistema. Encontrá-lo morto poderia acarretar a demissão do diretor do presídio, que logo decidiu enviá-lo para a solitária como um modo de punição. Enjaula ele lá. 3 dias é o suficiente. Ricardo era um cara ansioso e a claustrofobia unida à escuridão o fizeram regredir a um estado fetal. Parecia lhe faltar o ar. Não podia distinguir o dia e a noite, tudo se tratava de trevas. Começou a perder a noção de tempo e espaço. No segundo dia, sentia não estar sozinho. Ouvia uma respiração fraca. Tateou a parede. Sim, havia algo que se avolumava a cada instante. Era cabelo de mulher, sim. E o cheiro adocicado de perfume. Foi tomando forma na parede, eram seios medianos e uma pele macia. Desceu a mão até a pubis quente e úmida. Só podia ser alucinação. Capítulo 10. Cindy. Eram dias de tensão. Não seria diferente lá dentro. A porta da solitária se abriu. Puta que o pariu. Você está fedendo. O guarda ordenou que ele saísse. Mal sentia seus pés dormentes. Cerrou os olhos até se acostumar com aquela luz que o ofuscava em meio a 3 dias de escuridão. O guarda deu a ele uma toalha e um uniforme limpo. Vai tomar uma ducha. Você vai para a área dos travestis, o único lugar em que estará seguro. Os caras querem sua cabeça. Quanto tempo eu fiquei ali? 3 dias. Sua sorte é estar na mídia. Sua morte repercutiria mal para nós. Vai ficar bem servido agora. Tomou um banho gelado, vestiu-se e encaminhou-se para a cela, que dividiria com mais um preso. Era uma ala diferente, mais organizada, com alguns cartazes de homens sarados na parede. Tinha acesso a produtos de beleza. Em sua maioria, eram transexuais. Sentiu-se mais seguro, apenas assediado por cantadas declaradas enquanto passava no corredor. Entre outras coisas do gênero, era o que ouvia. A pequena cela possuía um beliche. Ele ficou com a parte de cima. Embaixo, uma transexual de cabelos negros compridos fazia as unhas. Vestia uma camiseta larga de beisebol e uma microsaia. Ali era liberado usar roupas diferenciadas do uniforme. Cada um em sua cama, iniciaram uma conversa. Como você se chama? Ricardo. E você? Cindy. Qual o motivo da prisão? Matei uma mulher. Ela raptou e, provavelmente, matou a minha filha. Que absurdo. Disse Cindy, sem conhecer toda a história. Cindy apoiou os braços na cama de cima e se suspendeu, apenas o rosto visível. Fez bem. E pelo visto arrumou encrenca aqui, não é? Você me parece ser hétero. Sou, sim. Eu farejo um hetero há quilômetros e sei quem não é também. E você? Faz tempo que está aqui? Pouco mais de 2 anos. Tráfico de drogas. Eu era o que intitulam como bichinha pão com ovo. As pessoas tendem a ter dificuldade em diferenciar uma mulher trans. Enfim, nasci em um corpo que não é meu. Precisava de dinheiro para tomar meus hormônios. A beleza sai caro, não é? Aí conheci um cara, me envolvi. Ele era traficante. Em pouco tempo estava embalando para ele, ajudando a distribuir. A grana fácil serviu para minhas próteses, botox. Sente aqui. Colocou a mão dele no seio dela. Durinho, não é? Gosta? Nunca tive uma relação homossexual. Bem, 3 dias atrás fui estuprado e quase matei o cara aqui dentro. O tal do gordo. Cindy ficou brava. Levantou-se exaltada. A camiseta tinha uma abertura atrás, mostrando a tatuagem de uma serpente que ia do pescoço até o cóccix. Realmente sexy. Se relacionar comigo não é um ato homossexual. Controle seu machismo aqui dentro. Uma dica que te dou. Se não notou, eu sou uma mulher, meu querido. So que sou completa. Entendeu? Me desculpe. Não quis te ofender. E faça o favor de me tratar no feminino. Você aprende. Aqui o pessoal é tranquilo. Rola umas intrigas, fofocas, mas ninguém se agride. Aqui a gente faz desfiles direto, nesse corredor. A diretoria mesmo nos incentiva. São liberados produtos de beleza. Eles nos entendem. A gente cai aqui de bobeira, entende? Não tem muito serviço lá fora.
Sobra mais o trampo de cabeleireira, maquiadora e, infelizmente, acabamos caindo na prostituição. Imagino que não seja fácil encarar o preconceito. Não mesmo. Veja o que fizeram com a Dandara, que se tornou um marco. Apanhei em várias ocasiões, sofri bullying na escola. Meus pais não me aceitam até hoje, acham que tenho escolha. O processo de transformação é lento, principalmente se não tiver dinheiro. Hoje em dia somos mais aceitas, graças a Deus está melhorando. Antigamente não só as trans, mas as drags sofriam muito mais preconceito. Eram apenas figuras caricatas em programas de calouros, e ainda assim agradecemos por terem aberto essas portas. Aphrodite. Sua vida ainda é boa perto das tragédias que aconteceram comigo. Eu estou morto já faz algum tempo. Eu quero mudar. Tenho planos para o futuro. Falta apenas pouco mais de um ano e tomo a liberdade. Vida nova. Passaram-se 3 meses e Nina foi quase esquecida. Ricardo chegou até mesmo a frequentar cultos evangélicos ministrados por presos dentro da cadeia. Mas nunca aceitou aquilo como verdade, apenas uma distração chata. O pastor tinha matado um casal a pauladas no passado para roubar a sua grana, contando com a ajuda da própria filha dos magnatas. Uma bizarrice só. Acompanhou casamentos dentro da cadeia. Leu muitos livros e fazia alguns exercícios. Tinha sonhos terríveis. Acordava em sobressaltos, suando frio. Cindy sempre o acolhia. Em um desses acolhimentos, ele suava frio. Ela o enxugou e o embalou em seu colo, feito um bebê. Deu-lhe beijos fraternos na testa, um tipo de carinho há muito tempo esquecido por ele. E foi natural os lábios encontrarem-se, e os dois fazerem amor, sim, muito mais próximo disso que do sexo em si. Um desabafo. Dormiram abraçados em concha, as mãos entrelaçadas. Foi quando ficaram mais íntimos, e entre os intervalos das inúmeras leituras, a velha e justificada ladainha repetida, a lamentação e a angústia de não saber onde estava sua filha. A história de Nina é bem conhecida na mídia. Soube por minhas amigas mais informadas. Que horror! Não é à toa que foi apelidada de bruxa. Lidar com o sobrenatural é perigoso. E muitas vezes não acaba bem. Mas você foi o causador de tudo isso. Fez algo abominável, mas está pagando por seus crimes. Cindy, sinto que quer me dizer algo, mas está titubeando. Não é a primeira vez. Não sei se devo. Do que você está falando? Aonde quer chegar? Eu vejo o seu sofrimento. Torço para você encontrar o corpo de sua filha. Imagino a sua dor. E eu vi coisas que nem imagina. Presenciei todo tipo de maldade na favela, violência e coisas esotéricas. Sei de uma velha senhora. Talvez ela possa te ajudar. Ou simplesmente possa apenas te ferrar e te trazer mais dor mascarada de esperança. E o que essa mulher tem de especial? Dona Bernadette é uma benzedeira, uma espécie de pajé no nosso bairro, em Taubaté. Sempre que alguém achava ter sido vítima de feitiço, encanto, encosto, era ela que a gente procurava. Ela é cega, mas enxerga mais que nós todos. Uma senhora muito frágil, fisicamente falando. Tem a voz arrastada, as veias saltadas em uma pele tão frágil, que poderia rasgar como papel, os olhos já meio encovados. Isso, é claro, são minhas lembranças de 3 anos atrás, nem sei se está viva ainda, mas meu coração diz que sim. Muito simplória, um lenço na cabeça, uma saia rodada, chinelo de dedo. A voz era tão fraca, mas parecia um sussurro. Nunca falta em sua casa folha de São Jorge e outro tipo de proteção. Mas ela é mais do que uma simples benzedeira. Realmente, só me traria mais dor. Não quero ser reconfortado por uma benzedeira. Ela tem habilidades de necromancia. Comunicação com os mortos. Aphrodite S.E. Quisser. O meu irmão, Pablo, tinha 12 anos quando desapareceu por dias. Como éramos habitantes da comunidade e tinha havido um tiroteio entre traficantes locais e polícia no dia do desaparecimento, nossas expectativas não eram nada boas. Procuramos no Instituto Médico Legal, em hospitais, buscamos entre os amigos dele, e nada. Foi quando recorremos à Dona Bernadette. Ela foi relutante no começo. Inclusive negou vários pedidos, pois trazia muito sofrimento a ela. Quando viu o desespero da nossa família, a senhora nos deu uma chance. A necromancia é um ritual, e uma das exigências era uma parte do morto estar presente no rito. Uma peça de roupa. Não. Algo maior. Uma parte do morto. Uma mão, um dedo. Não havia nada disso, nem mesmo tínhamos certeza de sua morte, embora fosse pressentido isso, entende? Mas minha mãe teve um estalo no meio da noite. Ela se lembrou de um velho hábito: guardar nossos dentes de leite em uma caixinha de bijuterias. Deu certo. O rito durou toda uma madrugada, mas a aparição foi rápida. Todos já estavam exaustos, mas foi real.
Tempo suficiente para nos relatar que foi morto por uma bala de polícia. E mais, o policial, embora estivesse descompassado com a morte da vítima, foi egoísta e o jogou numa vala para fugir da punição. Nós encontramos essa vala, Ricardo, e a perícia comprovou que a bala saiu do canhão do polícia. Ela poderia invocar meu bebê? Creio que não daria certo. Se ela morreu recém-nascida, não terá maturidade para te dar informações. Entendi por que titubeou tanto em me contar essa história. Apenas Nina sabia o paradeiro de meu bebê. Será preciso exumar a bruxa.